Boa noite a todos. É sempre um prazer, né? Sempre muito bom estarmos reunidos para estudar um pouco mais a respeito da doutrina dos Espíritos, que muito nos auxiliam em nossa caminhada. Hoje a gente vai ter a nossa irmã Sueli, vamos fazer nosso momento de harmonização, a nossa prece, para que a gente possa passar a palavra para ela. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos a oportunidade da vida em primeiro lugar, dessa oportunidade da reencarnação, de podermos estar aqui nesse planeta abençoado para aprender um pouco mais. Que hoje, nesse momento, possamos estar harmonizados, sintonizados, abertos para os aprendizados, que a gente possa aprender um pouco mais e isso nos ajude na nossa caminhada diária. Que a nossa reunião transcorra em clima de muita paz e de muita harmonia e que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa ser inspirada pelos amigos espirituais que com certeza que se encontram. Graças a Deus e que assim seja. Então, com vocês, nossa irmã Sueli. Uma boa noite para todos nós. Cá estamos nesse dia do trabalho, né? Para muitos essa palavra não soa muito bem, não. Eu tenho uma pessoa assim do meu círculo de relações e tudo, que ela uma vez me falou que se ela soubesse quem inventou o trabalho, que ela matava. Mas era um excelente profissional, dedicadíssimo, então, um dos melhores na área. Só falou mesmo, acho que de brincadeira, né? Mas nós vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer a respeito, porque nesse dia do trabalho a gente não podia deixar de abordar essa lei, né? Uma das leis morais, Cristina fez um resumo, né? Um apanhado das leis morais, de todas elas, e elas fazem, como ela deve ter dito, correspondência aos mandamentos, né? Porque tudo que está lá nos mandamentos está abordado pelos espíritos dentro das leis morais. Então nós hoje vamos abordar a lei do trabalho, já que estamos nesse dia primeiro que se comemora, né, quando se comemora o dia do trabalho. Vivemos em um universo perfeito, criado por uma inteligência suprema, que não só o criou, mas que o mantém em toda a sua perfeição. Deus, consciência cósmica do universo, presença imanente em sua criação, é o motor supremo no entender de Aristóteles, que movimenta o universo e sustenta a vida. Eu já trouxe para cá até uma reportagem que eles fizeram, alguns físicos que se uniram, né, para saber sobre essa questão do Criador. E eles chegaram à conclusão que o universo não só foi planejado, foi criado, mas é mantido por realmente uma inteligência suprema. E eles não estão falando aqui, reproduzindo nada de O Livro dos Espíritos, né? Que quando Kardec começa o Livro dos Espíritos, a codificação, né? Quando ele começou, a primeira pergunta é o que é Deus? E não é quem é Deus, para não personificar. Então ele perguntou o que é Deus, eles responderam que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então esses físicos, eles chegaram à conclusão que o universo, a perfeição, né, que existe, os cálculos precisos, né, os cálculos matemáticos precisos, só podia vir de uma inteligência superior, que aqui realmente não tem. Então, eles não são deístas, esses quatro não são deístas, mas entenderam que eles não são deístas nesse sentido, o Deus que as religiões mostram, né? Mas eles entenderam que o universo foi planejado, foi criado e é mantido por uma força superior, capaz de ser tão precisa assim nos cálculos, né? Chegaram à conclusão que há uma relação perfeita entre o micro e o macrocosmo, com os mesmos números matemáticos,
positivos e negativos. E qualquer um que fizer esse cálculo vai chegar a esse número, um 4 seguido de 40 zeros. Um 4 seguido de 40 zeros. Então, eles chegaram a essa conclusão, tanto para mais quanto para menos, e é uma precisão. Então, há alguém aí mantendo, trabalhando para que tudo isso permaneça. Se por um momento Deus deixasse de exercer seu poder supremo, sobreviria o caos. Motor supremo, então mantém tudo isso, né? Se ele deixasse de existir por um momento, ele deixasse de manter tudo isso, seria o caos. Jesus disse: meu Pai trabalha incessantemente, definindo a ação divina, eterna, onipotente, onisciente e onipresente. Então Deus está em todos os lugares, sabe tudo e pode tudo. A simbologia de Jeová, impondo a Adão e Eva o sustento com o suor do seu rosto, que tem lá, nós sabemos que o Velho Testamento, o Novo Testamento, são extremamente simbólicos. As coisas não aconteceram dessa forma, né? O próprio Papa já falou, Adão e Eva não são os primeiros homens da Terra, isso já foi divulgado, né? Então há uma simbologia nisso aí, eles marcam a civilização, né? E essa simbologia aqui de Adão e Eva sendo expulsos ali do paraíso, tem muito a ver quando ele disse, tirarão o sustento do suor do seu rosto. Então, longe de ser uma punição, isso aí, dá ao homem recursos para que possa desenvolver o seu poder e a sua inteligência. Uma vez que se encontrava ali no reino da inteligência inferior, né? E agora se encontra emergindo aí do sono milenar da animalidade. Então, nós vemos nessa figura aí, tirar o seu sustento do suor do seu rosto, quer dizer, já poder escolher, ter livre-arbítrio, realmente a passagem aí dessa inteligência que nós somos hoje, né? Somos espíritos, essa inteligência saindo do reino da inteligência inferior, no reino dos animais, por causa na parte espiritual, evidentemente, né? Fazendo esse ressurgimento aí, né? da inteligência, já no reino nominal, saindo das mãos do Criador como um ser à sua imagem e semelhança, no poder de amar, no poder de escolher, porque recebe a marca de Deus, que é o bem, né? A semente do bem e o poder de escolher. Então, um grande presente que ele nos deu, que foi o livre-arbítrio. A partir de então, não mais aquela inteligência que era ainda guiada pela natureza, pelos próprios instintos, que era extremamente instintiva, não mais será dessa forma, e sim terá que operar o seu próprio desenvolvimento. Então, essa alegoria, a expulsão ali do paraíso, né, tem outras interpretações para isso, essa é uma delas, né, para imergir, então, nessa situação de poder escolher, de trabalhar por si, né, e operar aí o seu próprio desenvolvimento. À medida que evolui, seu trabalho, que em princípio atendia somente às suas necessidades, orienta-se no sentido de contribuir para a harmonia universal, transformando-o progressivamente em instrumento legítimo da vontade do Senhor, copartífice na obra da criação. Então, Deus não nos criou perfeitos, Ele nos criou simples e ignorante, dando a cada um de nós o poder de escolher, de determinar para si mesmo aquilo que achar melhor. Então, é o livre-arbítrio, dando a cada um a responsabilidade da evolução, né, e do progresso pela própria conta. Em discurso feito na festa, em comemoração
ao Dia do Trabalho, Rui Barbosa falou uma citação, fez uma citação muito interessante que tem a ver com o que a gente aprende, né, dentro do Espiritismo. O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. A segunda criação, a do homem pelo homem, assemelha-se às vezes em maravilhas à mesma criação do homem pelo divino Criador. Então, tem tudo a ver, né? O homem é um co-criador. A gente viu aqui no domingo passado que estivemos juntos, né? Não o passado, mas a última vez que estivemos juntos, a questão da reencarnação, do livre-arbítrio, os objetivos da reencarnação, que visam aí o aperfeiçoamento da alma, né? E o desenvolvimento do mundo das coisas, por conta desse espírito que, ao desenvolver-se, desenvolve também o seu ambiente. Então, ele passa a ser um co-criador aí de Deus na manutenção aí desse universo criado para nós, né? Por que criado para nós? A gente pensa assim, mas por que para nós? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é poderoso, mas ninguém, além do Espírito, tem a capacidade de fazer considerações sobre tudo que existe como nós temos. Então, somos os únicos seres da criação capazes de fazer considerações sobre tudo que existe, sobre Deus, inclusive sobre si mesmo, que sabe que morre, em termos materiais, morre, né? Que sabe que tem consciência disso, enquanto os outros seres não têm. Né? Os animais não têm consciência que vão morrer. Eles pressentem que tem algo diferente acontecendo, percebem isso não só entre eles, como também com os humanos do ambiente. Eles percebem essa questão, que tem algo diferente, eles são muito sensitivos nisso aí, mas não têm esse conhecimento da morte. Eles são instintivos. Eles se alimentam, eles trabalham, eles fazem tudo para prover a sua existência, a manutenção da sua vida, mas eles não têm conhecimento disso. Nós somos os únicos seres da criação que têm. Então, somos realmente muito importantes, os mais importantes. E Deus adequou todo esse universo às nossas necessidades, né? Cada um no seu mundo, a nossa parte material, tudo que a gente precisa tem na Terra. Né? O nosso corpo é feito dos fluidos, dos gases que estão aqui na Terra. Então, tudo que a gente precisa está aqui, né? Em termos materiais. E em termos espirituais, está aí, no universo, nos exemplos, em todo o esforço que a gente faz para evoluir. Então, o exemplo maior está em Jesus, responsável pelo desenvolvimento da Terra, orientando desde os primórdios do nosso planeta as coletividades que aqui evoluem. Ele foi encarregado desse trabalho grandioso de coordenar o desenvolvimento da Terra, preparando a Terra para receber os espíritos que deveriam reencarnar nela para operar a própria evolução. Ele mesmo disse: Deus trabalha incessantemente, e eu também. Em algumas traduções está lá: meu Pai trabalha incessantemente e eu também. Então, o trabalho é lei da natureza, consiste na ocupação em alguma obra ou função, sendo uma necessidade e uma consequência da natureza corpórea. Trabalho extremamente importante, é fundamental para que a vida se desenvolva no planeta. Para que nós tenhamos os nossos direitos, nós temos deveres a cumprir para que os outros tenham os seus direitos satisfeitos, e isso tudo envolve a ação, a atividade e o trabalho. Tem como objetivo a expiação e um meio de aperfeiçoar a inteligência. Aí trouxemos para fazer uma comparação com uma pesquisa científica, né, os conceitos da doutrina sobre o trabalho. Na pergunta 676,
os espíritos respondem para Kardec sobre o trabalho, eles discorrem dizendo que sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual, e eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Então, quando a gente aprende que o espírito ele não precisa passar pela feira do mal, isso é uma realidade. Ele passa pela da ignorância, ele é obrigado porque ele foi criado simples e ignorante. Mas ele não tem que desenvolver o mal. O bem foi colocado nele, a essência do bem para ele desenvolver. Mas o mal não. O mal é uma consequência do mau uso do livre-arbítrio. Se ele não usou mal o seu livre-arbítrio, ele não desenvolve o mal. Mas ele sofre muitas privações porque ele necessita de se desenvolver. Ele tem que se apaixonar pelas causas, pelas coisas, querer fazer, esforçar-se por isso, para isso. Ele sofre privações, ele sofre os fenômenos da natureza, tudo que vão obrigá-lo ao desenvolvimento da sua inteligência para suprir as suas necessidades e dar a ele segurança e conforto. Numa pesquisa científica, essa pesquisa foi divulgada na Veja, no dia 21 de novembro de 1990. Muito interessante como se expande a inteligência, é o nome dela, né? Então eles dizem assim: a inteligência é a soma das capacidades de aprendizado, de raciocínio, de memorização, de adaptação ao ambiente, além de motivação e esforço. Isso é da pesquisa científica, né? Que a inteligência é essa soma. Nessa pesquisa, vem citando os vários tipos de inteligência. Garrincha, por exemplo, que foi dado como incapaz, limitado, pouco inteligente, QI baixo, e, no entanto, foi um dos maiores jogadores da história, quer dizer, da história do futebol. Então, ele canalizava a inteligência dele para aquilo ali. Então, a gente não pode dizer que uma pessoa, hoje em dia, não se mede mais inteligência com QI, consciente intelectual. Não, uma pessoa pode ter um consciente intelectual baixo e, no entanto, ser uma pessoa que tenha uma genialidade em algum setor. Então, isso já está superado. Então, essa pesquisa ela fala sobre isso, que a inteligência é a soma das capacidades de aprendizado, né, de raciocínio, de memorização, de adaptação ao ambiente, além da motivação e do esforço. Às vezes, a gente vê uma pessoa que mal sabe ler, com desenvolvimento incrível em determinada área, operando um verdadeiro prodígio, né, em determinado setor. Aí vem dizendo que o cérebro pode aumentar seu poderio se exercitado e corre o risco de definhar caso seja posto em sossego. As células cerebrais são tão eternas aprendizes. As células cerebrais são eternas aprendizes, mas se não forem estimuladas pelo mundo exterior, elas se enfraquecem. Então, elas deixam de trabalhar, elas vão ficando fraquinhas. Aí nós temos exemplos, alguns exemplos na ciência, um dos grandes exemplos dessa questão das células cerebrais não receberem estímulos, crianças que nascem com o cristalino opaco. Essa doença é raríssima. É uma doença da visão, facilmente detectada nas maternidades, no teste do olhinho, eles detectam essa doença. O cristalino tem uma película, ele é opaco e não deixa passar a luz. Então, não deixando a luz passar, os neurônios responsáveis pela visão não vão receber a luz, não vão ser estimulados ao seu trabalho e, com isso, eles vão morrer, porque eles não vão ser estimulados. Então, quando descobrem no início, eles fazem a cirurgia, aí eles vão desobstruir e aquela luz vai passar e os neurônios vão se desenvolver, vão aprender a fazer a imagem, a produzir a imagem. E quando essa doença não é detectada, eles não conseguem fazer esse exercício. Então, a criança nunca mais vai enxergar. Nós temos alguns exemplos, né? Então, a cirurgia deve ser feita imediatamente após o nascimento, quando detecta a doença. Então, os neurônios, na ausência do estímulo externo, que é no caso a luz, deixam de se ligar corretamente e nunca mais
retomam essa função. Aí, mesmo que essa doença seja detectada mais tarde e a cirurgia é feita, não adianta mais. A luz passa, mas os neurônios não sabem mais o que vão fazer com aquela luz, eles não aprenderam. É o caso de Stevie Wonder, que é um cego de vistas perfeitas. Mas só quando ele tinha, acho que 9 ou 10 anos, que foi descoberto que ele tinha. E aí eles operaram, mas não deu mais certo, né? Os neurônios não aprenderam e ele, então, nunca conseguiu enxergar. Então, a gente vê a necessidade do estímulo das nossas células cerebrais para que elas aprendam. A gente sempre aprende alguma coisa. Agora, por quê? Que às vezes a gente fala assim, a criança aprende muito melhor tudo, né? Uma pessoa como eu, por exemplo, que nunca conseguiu aprender a andar de bicicleta, os meus filhos tentaram me ensinar uma vez e eu ria mais do que tudo, então realmente não deu certo aquilo, né? Mas a dificuldade fica maior, porque células, neurônios responsáveis pelas atividades não foram estimulados nessa área, aprenderiam talvez alguma coisa, mas eu não teria, assim, a menor confiança de sair pedalando bicicleta por aí, né? Bem, a inteligência é quase inútil a alguém que apenas a possua. Isso é muito importante, né? A inteligência é quase inútil a alguém que a possua. Ela de pouco adianta se o portador do tesouro não encontrar um meio propício ou não demonstrar interesse pelo desenvolvimento de suas potencialidades. Então, isso quer dizer que o filho de Albert Einstein, de Stephen Hawking, não seriam gênios somente porque receberam uma carga genética maravilhosa dos pais. Se eles não desenvolverem a inteligência que eles têm, eles não vão conseguir nada só porque têm essa inteligência. Então, a gente vai novamente àquela questão, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual, está lá na 676. Eis porque ele deve a sua alimentação, segurança, bem-estar e seu trabalho, a sua atividade intelectual. Então, não desenvolve, quer dizer, está bem de acordo com aquilo, né, que o Livro dos Espíritos está mostrando. O esforço pessoal são os braços e as pernas da inteligência. Aí isso nos faz lembrar, eu até passei terça-feira aqui o videozinho do Thomas Edison, que ele foi dado como incapaz na escola, que ele não aprendia nada. Então ele era um aluno que não rendia, não conseguia, era desatento, não fazia os deveres, não queria nada. Então a escola, o diretor mandou uma cartinha para ele entregar à mãe dele. A mãe dele era professora, né? Uma ex-professora canadense, ela tinha outras crianças, ele era o mais novo. Quando ela leu aquela carta, ela não disse para ele o conteúdo da carta. Ela disse que naquela carta vinha falando que ele era tão inteligente que ele não podia mais ficar naquela escola, porque eles não podiam mais fazer nada por ele ali, de tão inteligente que ele era. E que dali em diante, ela ficaria com a responsabilidade de ensiná-lo. Ela seria professora dele. E assim foi. E ela, percebendo o talento que ele tinha, né, a tendência que ele tinha para a ciência, para as invenções, para as descobertas, ela ensinou o necessário a ele e o estimulou para que ele fizesse suas pesquisas e estava dando a maior força para ele o tempo todo. Então, graças a essa mãe, né, que nessa tarefa grandiosa aí da maternidade, uma grande missão, compreendeu perfeitamente, estimulou aquele filho, estimulou a genialidade do filho, reconheceu isso, e aí nós podemos ter aí o inventor da lâmpada e de tantas outras invenções, né? Eu até anotei aqui, assim, impressionante o número realmente de invenções desse grande homem, né? 2.332 patentes. Ele registrou 2.332 patentes. Fonógrafo, cinematógrafo e tanto, olha, muitas coisas. O cinema deve muito a ele.
né, muitas coisas. E ele, dizem as más línguas, que não foi tudo dele não, que ele tinha os empregados dele, que ele comprou algumas, mas ele desenvolveu. Né? Então, ele foi até um pouco assim criticado, porque ele não deu créditos também aos outros que o ajudaram. Né? Mas está aí na história 2.332 patentes que esse homem registrou com o seu esforço. Né? E ele diz que foi esforço mesmo. Uma frase dele assim, ó, talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Eu não falhei, porque diz que ele falhou muito, que até ele chegar à descoberta da luz, e aí são palavras dele, eu não falhei. Só descobri 10.000 caminhos que não eram o certo. Né? Ponto de vista. Né? Isso demonstra o grande esforço que ele desempenhava, desenvolvendo aí a sua inteligência. Né? Então, graças a isso, a esse esforço todo, nós temos esse talento aí na história. Esse grande inventor. Albert Jacquard, geneticista francês, Jacquard ou Jacquard, não sei bem, sustenta que a inteligência, bem como a personalidade, pode ser construída de maneira produtiva a despeito da carga genética herdada e mesmo do meio ambiente desfavorável. Então, ele faz essa descoberta nessa pesquisa da Veja, vem essa citação dele, ele diz o seguinte, excluindo as patologias, logicamente, né, excluindo as doenças, a inteligência deve um pouco ao patrimônio genético herdado, e um pouco ao meio ambiente, mas deve, sobretudo, ao esforço próprio do indivíduo. Então, sem trabalho, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue evoluir, não só materialmente, quanto também intelectualmente. Diz ainda que o homem nasce com apenas 30% de suas conexões cerebrais feitas. Isso significa que o trabalho de humanização, de educação, de aprendizado é que fará o restante. Então é preciso trabalhar. Trabalhar por conta própria, trabalhar em favor, auxiliando outra pessoa no desenvolvimento da sua inteligência. É isso que deveria ser, né, o papel das escolas, né, da família e de todos aqueles responsáveis. Nessa pesquisa, ele vai falando sobre alguns animais com suas conexões prontas. Ele diz que a cobra é a mais difícil de aprender, porque ela já nasce com mais de 90% das suas conexões prontas. Então, ela é muito difícil de aprender. Mas que outros animais são muito chegados ao homem, uns 35%, 40%, os símios, os chimpanzés, os golfinhos e outros mais. Né? Então, tudo vai acontecer, né, com o trabalho que a gente faz para fazer esse desenvolvimento. O trabalho pode ser de natureza material ou de natureza intelectual, os dois. Pode ser remunerado e pode ser também abnegado. Aquelas pessoas que não precisam mais de trabalhar, são pessoas que têm seus recursos, não têm necessidade mais de trabalho. Mesmo assim, eles falam que essas pessoas não estão isentas dessa responsabilidade do trabalho. Se elas não precisam mais de trabalhar para sobreviver, que façam o trabalho voluntário, mas que façam. A gente vê isso, as pessoas quando se aposentam, né, alguns com mais idade, outros com menos idade, mas rapidamente essas pessoas ficam esquisitas, elas ficam doentes, elas ficam desanimadas, porque realmente se elas não substituírem o trabalho por alguma outra coisa, por alguma atividade, por alguma ação, voluntária ou não, né, remunerado ou não, quer dizer, se não houver uma substituição, se a pessoa fica em casa ali, ela vai estimulando, ela vai perdendo a sua capacidade de pensar. E as demências chegam mais cedo. Não estamos falando aqui que algumas demências que estão aí, né, assolando a humanidade, é por conta da falta de atividade, que algumas são tão democráticas, né? Elas pegam a pessoa em qualquer idade, de qualquer nível social,
com atividade intensa ou não, mas assim, aquela parada, aquela demência parada, aquela mais assim, normal que acontece com todas as pessoas, quanto menos atividade no cérebro, mais cedo elas chegam. Inclusive, eles falam nessa pesquisa que as pessoas precisam estimular o cérebro a fazer coisas novas, sempre, para que ele possa continuar fazendo o seu desenvolvimento, a sua evolução. Porque aquilo, a rotina, o cérebro já registrou, ele não registra mais aquilo como uma atividade. Então, para ele não está acontecendo nada. Então, qualquer mudança que seja, né, passar por um lugar diferente do que normalmente passa, até se está acostumado a pentear o cabelo com a mão direita, fazer com a mão esquerda, porque isso vai estimular no cérebro alguma coisa, porque aquilo que ele já está acostumado a fazer, ele não registra mais, então ele não conta isso como uma atividade, que às vezes as pessoas falam, não, mas eu não sou sedentária, eu sou ativa, mas faz sempre as mesmas coisas, nos mesmos horários, são pessoas metódicas demais. Aí o cérebro não registra. Então há necessidade que a gente faça coisas diferentes, coisas opostas até, né? Aquelas pessoas que gostam muito de atividades com números, devem fazer algumas atividades com letras, porque são coisas bem diferentes, são raciocínios diferentes. Então, isso para fazer a estimulação do cérebro para a gente continuar o nosso desenvolvimento. E isso tudo é trabalho, né? Deus dá liberdade ao homem para determinar para si o limite das suas forças. Ninguém tem capacidade para isso, nenhum patrão, né? Ninguém tem capacidade para medir o tanto que uma pessoa pode ou não trabalhar. Só a própria pessoa que pode, né, estabelecer esse limite. Na pergunta 684, Kardec obtém dos espíritos a explicação de que aquele que abusar da autoridade para impor aos seus empregados excesso de trabalho, comete uma das piores ações. Porque se ele não tem condições, ele vai fazer uma sobrecarga na sua organização física e mental, vai desenvolver doenças, vai desenvolver problemas que não deveriam acontecer. Mas por conta de uma sobrecarga, isso muitas vezes a gente impõe isso a si mesmo, não é nem o patrão. Então, a gente vai além dos nossos limites, além das nossas capacidades e até mesmo da nossa necessidade. Para quê? Né? Se não pode, se está pesando, se está dando, o corpo está dando um sinal, a gente não deve fazer, porque a gente vai assumir responsabilidades aí. É responsável também pela exploração do trabalho alheio, sem justa retribuição, porque transgride a lei de Deus. Né? Quantas pessoas acham que porque auxiliam outras pessoas, estão dando às vezes o que essas pessoas não têm, que elas não precisam de ser remuneradas no seu trabalho, mas isso é trabalho escravo. E trabalho escravo não é recomendado nem pela doutrina espírita, nem por ninguém. Né? Porque isso aí é uma exploração do menor, né? Da pessoa que está ali trabalhando. Então a gente sabe que o importante é a gente dar à pessoa dignidade. Né? Não é fazer assistencialismo, né? É dar a ela condições dela conseguir receber para ela poder adquirir aquilo de que ela necessita. Claro que muitas vezes, quando a gente vai fazer um atendimento, quando a gente vai socorrer uma pessoa, ela precisa ela tem necessidades, ela tem prioridades. Então, isso é oferecido, isso as pessoas fazem isso, mas que aquilo ali seja modificado quando não houver mais aquela prioridade, né? Que a pessoa possa ganhar não o bem, e sim as condições de alcançar o seu bem, para que ela tenha dignidade, para que ela possa, por ela mesma, fazer aí o seu sustento, né, ganhar aí o dinheiro e os bens que ela queira alcançar. O trabalho é o dínamo gerador do desenvolvimento e ele é estímulo da ordem. Né? Todas as vezes que a gente vê, né, alguém que
que não tem responsabilidade com o trabalho, não deseja, não gosta, a gente vê que essa pessoa é uma pessoa completamente desregrada na sua vida. Ela não tem disciplina, ela não tem organização, né? Porque ela não tem horários, ela não tem nada. Então o trabalho é aquilo que vai realmente organizando a pessoa, a vida da pessoa, fazendo que a pessoa consiga se desenvolver. É manifestação da sabedoria, desde que o esforço se dirija à execução superior. Porque, evidentemente, a gente tem trabalhos também para o mal, né? Trabalhos é trabalho, é atividade, mas não são atividades dignas e podem levar aí a alma, né, à decadência. É, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Agora, quando eu acabei de falar essa questão do trabalho para o mal, eu lembrei daquela historinha que eu já contei para vocês, do monge do ladrão. O monge chegou na cidade tarde, não tinha mais para onde ir, ele estava meio perdido, ele estava assim meio perdido. Aí o ladrão saía à noite para roubar, passou para ele e falou assim: ué, o que o senhor está fazendo aí? Ele falou: não, é porque eu estou meio perdido aqui, eu vim para ir para um lugar, mas não sei nem como chegar lá. Aí ele falou: mas o senhor não pode ficar na rua não, porque eu sei disso, porque eu sou ladrão. Aí o monge falou: mas o que eu vou fazer? Ele falou assim: se o senhor não se importar, o senhor pode dormir lá em casa. O senhor pode ficar lá em casa. Ele falou: não, mas eu não me importo. Ele falou: mesmo eu sendo ladrão? Ele falou: não. Você está usando o seu livre-arbítrio. Eu não comungo dessa ideia. Eu não sou conivente com isso. Mas isso é uma escolha que você está fazendo, que eu gostaria muito de que você mudasse. Então lá foi ele para casa levando o monge. Aí ele estava saindo, ele voltou e falou assim: eu vou pedir uma coisa para o senhor. Porque o senhor ajuda todo mundo que trabalha, o senhor reza pelas pessoas que trabalham. Ele falou: rezo. Aí ele falou: então, olha, eu vou para o meu trabalho agora. O senhor pode rezar para eu conseguir roubar bastante essa noite? O monge olhou para ele e falou assim: eu não posso rezar para isso, que isso é uma atividade ilícita. Ele falou: mas é uma atividade, né? É uma atividade. E se o senhor rezar, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Aí daí o monge falou para ele: se todos tivessem a sua convicção para o bem, estava bom, né? Porque ele tinha fé e confiança que se o monge rezasse, ele conseguiria, né? Mas o trabalho é isso, é ao lado da oração o mais eficiente antídoto contra o mal. As pessoas que estão em sofrimento, que estão passando por perdas, né, de toda ordem, perda de pessoas amadas, e que estão em situações difíceis, enfrentando inclusive doenças, quando essas pessoas se dedicam a um trabalho, elas vão melhorando. O tempo passa de forma menos dolorida para elas. O trabalho faz a pessoa não a esquecer, mas tira o foco daquela dor, daquele momento, né, ocupando a mente da pessoa, e a pessoa vai se desenvolvendo até que o problema que era tão grande passa a ser um problema menor, né? Ele disciplina a vontade da pessoa. A riqueza, sobre qualquer aspecto considerada, é bênção que Deus concede ao homem para a sua felicidade e que lhe compete bem utilizar. É muito importante isso, porque a riqueza não é defeito, não é problema. A gente sempre fala aqui que dinheiro não é problema nenhum, dinheiro é solução. Dinheiro é sempre solução. Nós estamos num plano material, tudo tem que ter dinheiro. Tudo que você vai fazer, você vai comprar as coisas, você vai se vestir, você vai se alimentar, você vai cuidar da sua saúde, você vai se locomover, se transportar, você tem que ter dinheiro. Sem o dinheiro você não consegue nada. O problema não é o dinheiro, o problema é quem tem o dinheiro. É o que a pessoa faz com o dinheiro que ela tem. Então não é o dinheiro em si, né? A pessoa que não tem, muitas vezes, evolução bastante para usar bem aquela riqueza que ela possui. Dinheiro, propriedade, posição social relevante, saúde, inteligência, lucidez, mobilidade, tudo isso são bens que o espírito recebe como empréstimo divino para edificar-se e construir a sua ventura. Todas as concessões da vida rendem juros conforme a direção e a aplicação que se deem a elas. Multiplicando-a,
todos os dons, né, de misericórdia, progresso e benefício ao próximo, com certeza ela estará plantando aí excelentes sementes para ela colher mais tarde. Então tudo isso é bem que pode nos ser tirado, né? Tudo aqui pode nos ser tirado: dinheiro, propriedade, posição social relevante, saúde, inteligência. Mas a inteligência pode ser tirada? Não, a inteligência não, mas a manifestação dela sim. Né? Um problema de saúde, um AVC, um probleminha cerebral pode tirar, sim, momentaneamente, a capacidade daquela alma de exteriorizar a sua inteligência. Então, nós temos que fazer muito bom uso dela, porque senão nós vamos ter problemas seríssimos a resgatar nas próximas encarnações. É necessário multiplicar, através do trabalho e pela ação benéfica, todos os bens do corpo, da mente e do espírito. Lembramos aí a parábola dos talentos, que nós não vamos entrar nisso, mas ela trata desse assunto, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Aquele que menos tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Está muito bem explicado na parábola dos talentos, por conta de tudo isso aqui. Aquele que não trabalha em favor dos bens que ele recebeu, emprestados na atual encarnação, ele terá muita coisa para responder à sua própria consciência quando daqui sair. E vai resgatar aí em outras oportunidades. Nós temos um grande exemplo também, que é o professor Stephen Hawking, que ele é uma inteligência, foi considerado a maior inteligência encarnada dos tempos modernos. Ele tem aquela doença eu acho que é a ELA, se eu não me engano, a esclerose lateral amiotrófica, com mais outra coisa junto. Ele não mexe nada, né? Ele está sempre na cadeira de rodas, ele dá aula, ele é ateu, ele não acredita em Deus, mas ele dá um valor imenso à vida. Então, se ele não tem mais a mobilidade, né, se ele não está mais com esse dom da mobilidade, ele está com o dom da inteligência, os dons da mente, que nada ali foi afetado. Ele é a maior inteligência encarnada, a maior inteligência da atualidade. Então vemos aquele professor, e ele numa entrevista sobre eutanásia, ele falando que ele respeita quem quer fazer, mas que ele jamais faria, porque ele, na opinião dele, há sempre algo que se possa fazer na vida. Não importa a situação da pessoa, há sempre algo que se possa fazer e dar certo. E conseguir bons resultados. Foram palavras dele, né, numa entrevista que ele deu. Então, ele é um grande exemplo desse esforço, né, para manter a inteligência dele, para desenvolver e para divulgar, né, para presentear o mundo com aquela inteligência toda. Kardec, no finalzinho da Lei do Trabalho, ele faz um comentário que parece que foi feito para o nosso momento de agora. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências, e durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. Nós estamos vivendo esse momento, nós estamos passando esse momento no mundo, principalmente aqui para nós, aqui pertinho de nós, no nosso país, quando nós temos 11 milhões de pessoas desempregadas. A última estatística aí. E agora, até o finalzinho de 2016, 11 milhões de brasileiros desempregados. 10%
da população do Brasil está desempregada. Então, a gente está vendo a consequência disso, as pessoas, às vezes, se entregando à marginalidade, à depressão, né, a suicídios. Então, o país está realmente vivendo essa tristeza, né, esse momento triste da sua história com tantos desempregos. Há um elemento, Kardec continua, há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste da arte de formar o caráter. Aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Continua, mas eu faço uma pausa aqui no comentário de Kardec para ler algumas partes aqui. Infelizmente, eu não gosto de ficar lendo, não, mas isso aí não tem como, né? De um discurso que Rui Barbosa fez em 1914, no Senado. 1914. A falta de justiça, ele fala, a falta de justiça, senhores senadores, é o grande mal da nossa terra, o mal dos males, o mal dos males, a origem de todas as nossas infelicidades, a fonte de todo o nosso descrédito, é a miséria suprema desta pobre nação. A sua grande vergonha diante do estrangeiro é aquilo que nos afasta os homens, os auxílios e os capitais. A injustiça, senhores, desanima o trabalho, a honestidade e o bem. Cresta em flor os espíritos dos moços, semeia no coração das gerações que vem nascendo a semente da podridão, habitua os homens a não acreditar senão na estrela, na fortuna, no acaso, na loteria da sorte, promove a desonestidade e promove a venalidade. Promove a relaxação, insufla a cortesania, a baixeza, sob todas as suas formas. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Essa foi a obra da República nos últimos anos, 1914, isso. Na República, os tarados são os tarudos. Na República, todos os grupos se aliaram do movimento dos partidos na ação dos governos, da prática das instituições. Contentamo-nos hoje com as fórmulas e aparência, porque estas mesmo vão se dissipando pouco a pouco, delas quase nada nos restando. Apenas temos os nomes. E nessa destruição geral das nossas instituições, a maior de todas as ruínas, senhores senadores, é a ruína da justiça, colaborada pela ação dos homens públicos, pelo interesse dos nossos partidos, pela influência constante dos nossos governos. E nesse esboronamento da justiça, a mais grave de todas as ruínas é a falta de penalidade aos criminosos confessos, é a falta de punição quando se aponta um crime que envolve um nome poderoso, apontado, indicado, que todos conhecem, mas que ninguém tem coragem de apontá-lo à opinião pública, de modo que a justiça possa exercer a sua ação saneadora
e benfazeja. Continua. Eu não vou continuar. Isso já basta, né? Para a gente ver que essas dificuldades, esses problemas, isso não é de agora, mas isso tudo por quê? Porque falta o exemplo, a didática viva, né? Porque os nossos filhos vão fazer aquilo que eles nos veem fazer. Falamos sobre isso aqui na terça-feira, com a missão dos espíritos encarnados, que estamos nesse capítulo, né? Qual é a missão principal dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a avançar e melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. E é exatamente o que ninguém faz, né? Nós também temos que reavaliar os valores que temos, né? Porque acontece muitas vezes isso. Aqueles que estão sob a nossa tutela e responsabilidade veem o que nós fazemos. Então, hoje, aquela criança copia o que o pai faz. Então, nós temos aí a nossa política, claro que dando exemplos péssimos dentro dos seus lares, e que para que seus filhos não os sigam nessa tristeza aí, nessa atividade indigna, eles terão que ser espíritos superiores e muito bons. Por isso que isso não melhora, isso vem de lá e vai continuar. Não é? Vai continuar porque os exemplos estão aí para todos nós. Então, tudo isso vai desencadear o momento que a gente está passando, que Kardec falou em 1857 sobre essa questão do trabalho, é o que nós temos hoje. Parece que ele também, além de Rui Barbosa, está falando hoje para a gente, continua dizendo assim: quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Isso são palavras de Kardec. E essas palavras de Rui Barbosa são dele mesmo. Elas não estão enfeitadas por outros editores, não. Porque eu as tirei do original. Do livro que relata os discursos do Senado. Do original. Vocês podem, vão à internet, vocês conseguem o original. Então são palavras que elas estão muito enfeitadas com muita coisa, mas não, eu fiz a cópia do original. Então são palavras que não estão enfeitadas, né? São dele. Então a gente vê que isso aí, né, é fruto de uma falta de educação, mas não é de educação escolar, é de educação moral mesmo. É de educação moral, é de dignidade, é falta de decência, né? Então isso é o que está assolando as pessoas. Mas por quê? Porque as pessoas correm atrás das coisas materiais o tempo todo. E os espíritos estão sempre nos avisando: não junteis em celeiros, né? Está lá no Evangelho, porque não sabeis quando partirás. E realmente vai ficar. O que a gente vai levar quando daqui a gente partir é a nossa dignidade, são os nossos feitos, né? Que bons ou ruins a gente vai levar, mas a gente deixa uma reputação aqui no mundo. Que reputação é essa, né, que a gente vai deixar? Então a gente tem que pensar muito sobre tudo isso que está sobre a nossa vida, porque a gente está passando um momento que a gente está apontando muito, mas é bom perceber os três apontados para a gente também, porque nós somos parte dessa sociedade, a gente é parte disso tudo, nós somos eleitores. E ninguém está lá sem eleição. Então, a gente tem que pensar muito sobre essa situação, né, sobre a nossa condição, sobre o que nos move também,
né, sobre o que nos faz decidir também. A vida é um hino dinâmico ao trabalho. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e o pai nas galáxias. Não há na natureza o ócio. O aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos. A vida se agita em toda parte. O movimento é lei universal em tudo presente. A vida é um hino ao trabalho. Não há na natureza nada que esteja parado, que esteja estagnado. Não existe essa possibilidade, né? Nós estamos constantemente, ou deveremos estar constantemente em trabalho. É pelo trabalho que o homem doma as forças cegas da natureza e preserva-se da miséria. É através dele que as civilizações se formam, que o bem-estar e a ciência se difundem. O trabalho é a comunhão dos seres. Por ele nos aproximamos uns dos outros, aprendemos, auxiliamos, unimos. Daí a fraternidade é um passo. Então ele opera a evolução em todos os sentidos. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio visível e invisível da natureza. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres, cumprindo aí a sua tarefa dentro da lei divina. Cada individualidade, na prova como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Colabora o verme no solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui o vento, permutando o pólen das flores. Há quem diga que se as abelhas acabarem, a vida na terra também termina, né? Porque elas são os principais agentes de polinização, né? Esforça-se a água, purificando a vida física. Ninguém toma banho no mesmo rio, né? Não é possível entrar no mesmo rio outra vez, porque ele já passou. É outra água que está ali. Então não para, né? É um movimento constante. Serve a água, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal nos domínios da inteligência superior. Lei divina, o trabalho rege o universo. Né? Então a gente tem que pensar muito, e eu gostaria de terminar com duas palavrinhas aqui do psiquiatra Augusto Cury, que eu acho muito interessante, porque somos pais, somos responsáveis, né? Estamos aí educando os nossos filhos, dando a eles o trabalho, né? Dando a eles atividades constantes, mas infelizmente, eu acho que eu saltei errado, porque eu não estou achando aqui não. Infelizmente, nós temos que pensar sobre essa questão do que nós estamos fazendo com os nossos filhos, porque nós só estamos dando atividade, e é em excesso. Eles estão deixando de ser crianças, eles estão deixando de ser jovens, e haja informação, e o que realmente eles precisam ter, que são lições de generosidade, de amorosidade, né? Lições de caridade, de solidariedade. Isso os pais de hoje não estão se preocupando. Essa é a essência aí da fala, né, de Augusto Cury, porque ele está no consultório dele recebendo um grande número de crianças com depressão e ansiedade. Onde já se viu criança com depressão e ansiedade? Isso não é mal de criança, né? Então nós temos que ver o que nós estamos fazendo com as nossas crianças, porque eles são o futuro dos países, dos continentes. Eles vão crescer, vão trabalhar, vão se desenvolver. E o que vão fazer? O que vão doar? O que terão para doar? Só inteligência? Não vamos esquecer que a inteligência desacompanhada da moralidade é mais nociva do que o analfabetismo.
Se inteligência resolvesse o problema do mundo, nós não teríamos nenhum, porque lá na Organização das Nações Unidas não tem ninguém lá que não seja PhD, que não seja mestrado, doutorado e seja lá o que for. Mas de decência, de moralidade, de dignidade, né? Isso realmente disso realmente o mundo está carente. Que a gente reavalie a nossa atividade, o que estamos oferecendo, porque isso vai contar aí na hora que a gente tiver que prestar conta à nossa consciência, porque o Tribunal Divino é a nossa consciência. Muita paz para todos.